Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Joana Fernandes, sou historiadora, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês 5 questões de história, tá? Que foram aplicadas no concurso da PM do Rio de 2010, tá? Então essa aula é muito interessante para você que vai fazer tanto PM Rio, como se você for fazer qualquer outro concurso aí de PM, né, que peça história do Brasil. Esse vídeo aqui vai ser bem importante aí, bem legal para você, vai te ajudar bastante aí a compreender alguns pontos que vem sendo pedidos nas provas, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha, questão número 11 da prova, fiz questão de manter o número da questão. Nós vamos agora fazer essa questãozinha que falava sobre o período pré-colonial brasileiro. Vamos lá. Durante cerca de 30 anos, após a chegada, né, da esquadra comandada por Cabral, o Estado português não iniciou a colonização de fato do Brasil, ficando o período conhecido como pré-colonial, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se a canetinha me ajuda, tá? Vocês sabem que o Cabral chegou no Brasil quando? Isso aí qualquer um sabe, né? 1500. Mas o Brasil só começou a ser colonizado, deixa eu apagar aqui que eu botei errado, peraí. Mas o Brasil só começou de fato a ser colonizado em 1532, tá? Então nós temos aí um lapso de 30 anos mais ou menos, em que os portugueses, os europeus já sabiam da existência das terras brasileiras, mas os portugueses ainda não tinham iniciado uma colonização aqui, não tinham começado a vir para cá colonizar, tá? Aí a questão está perguntando o seguinte: assinale a opção em que apresenta características marcantes desse período. Em outras palavras, a questão quer saber o que aconteceu aqui no território brasileiro nessa época, tá? Aí, vamos lá. A intensa chegada dos colonos de origem espanhola para o Brasil. Gente, primeiro que o Brasil, nesse momento, não vai receber colonos de origem espanhola, nem portuguesa, nem colono nenhum, tá? Nesse momento, não, tá? Então, totalmente errado. O Brasil começou a ser colonizado em 1532. Se tivesse recebido colono antes disso, então nós não diríamos que esse período é pré-colonial, né? Uma questão até de lógica, né? De linguística. A letra B. Início da produção do café, principalmente na região Nordeste. Também não, já vou explicar para vocês quando a gente vai ter o café aqui no Brasil, quando o café vai começar a ser cultivado. Extração do pau-brasil, uso da mão de obra indígena. Letra D, deixa aqui quietinha, essa aqui é promissora, mas vamos ler a próxima. Plantio sistemático da cana-de-açúcar, principalmente na região centro-oeste. Também não, tá? A opção, gente, é a letra C, mas deixa eu mostrar para vocês. Essa questão ela quis confundir vocês com os ciclos econômicos no Brasil, tá? O Brasil ele passou por vários ciclos econômicos durante a sua história. O que é um ciclo econômico? É um período em que um determinado produto está bombando, tá? É um período em que um determinado produto é o produto que mais é cultivado, mais é vendido, mais gera riqueza para o país, tá? O Brasil viveu alguns ciclos econômicos. Vou mostrar para vocês. Ó, primeiro ciclo econômico foi justamente o período pré-colonial, que foi o ciclo do pau-brasil, tá? Então, o que os corsários, né, os piratas e até mesmo os poucos portugueses que se aventuravam aqui queriam? Queriam o pau-brasil, que inclusive é o produto, né, que deu nome à região, tá bom? Então, o primeiro ciclo econômico no Brasil, a primeira atividade econômica a ser desenvolvida é a extração do pau-brasil. Depois, quando vai iniciar a colonização, lá a partir de 1532, 1600, vai até 1700, até 1800 você tem um pouquinho, tá?
a gente tem um período da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, sabe que como o Brasil, eles não encontraram ouro no início da colonização, eles tiveram que se contentar em usar o solo brasileiro, que era muito fértil, para plantar cana-de-açúcar e fabricar açúcar. Você vai ter vários engenhos nesse período, tá bom? E o terceiro ciclo econômico é o ciclo do ouro, quando finalmente o ouro é encontrado em Minas Gerais e a partir daí o ouro se torna a grande atração, tá? O ouro, gente, é século XVII. Professor, o que é século XVII, né? Que século XVII não, desculpa, é século XVIII. Eu tô aqui, ó, viajando ainda na cana-de-açúcar, tá? Deixa eu até apagar aqui para ficar mais claro, vai. O ouro, gente, é século XVIII, tá? O século XVIII é o século do ouro no Brasil. Ele vai de 1701 até 1800. Esse período é o ouro que manda, tá? É o ouro que vai movimentar a economia brasileira. O quarto período é o período do café, quando o plantio do café começa a ser efetuado e dá certo no Brasil, que é quando o ouro também já acabou, porque o ouro vai acabar, tá? O ouro não fica direto não, vai um século aí de muita extração de ouro até não ter mais o que extrair, tá? Aí vem o café. O café, gente, é século XIX. Século XIX é o século do café, tá? É o ciclo do café. Vai até o iniciozinho do século XX. Até o início ali do século XX, o café ainda é um produto muito forte, tá? E o quinto ciclo econômico que a gente fala é o ciclo da borracha, que foi o início do século XX já, em que vão começar a ter lá os seringais, né? A borracha passa a ser um produto importante de exportação do Brasil. Tá? Vou botar aqui século XX. Tá? Então, basicamente, esses são os grandes ciclos econômicos que o Brasil viveu. Então, olha só a questão de novo. Olha só. Você sabendo isso que eu te falei, você não errava essa questão. Porque se eu estou falando de período pré-colonial, eu estou falando de 1500 a 1532, eu não posso falar de café. Café é século XIX, tá? Eu não posso falar de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar já é no início da colonização. Eu estou falando da pré-colonização. Então, a minha resposta só pode ser quem? Pau-brasil, o primeiro grande produto extraído aí das terras brasileiras. E a mão de obra é indígena, tá? Mão de obra indígena, nem sempre escrava, tá? Porque a gente tinha ali o escambo, tá? Não podia nem se falar tanto de escravidão ainda, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, questãozinha 12, vai falar também sobre o período, né, colonial, ali o início do Brasil, e vem dizendo assim: o regimento de Tomé de Souza é considerado por alguns uma espécie de primeira Constituição brasileira, sendo enviada ao governador pelo próprio rei Dom João III de Portugal. Aí vem a pergunta. Em 1548, o governo português estabeleceu no Brasil o sistema de governo geral, que tinha como objetivo, gente, se eu faço um governo geral, olha só, um governo geral é o quê? É um cara, certo? Um governo só, e esse cara manda em todo mundo, tá? É um governo geral, é um governo só para geral, para todo mundo. Entendeu a lógica do governo geral? Olha só as questões, vê só entendendo isso, vê se você não acerta a questão. Centralizar a administração da colônia. Vocês concordam que se eu boto um cara para governar tudo, ó, eu estou centralizando o governo, eu estou botando o governo todo na mão de um único elemento, tá? Essa aqui já de cara é o nosso gabarito, centralizar a administração da colônia. Vamos ver se as outras opções têm sentido? Vamos lá. Ampliar a autonomia das províncias. Não, se eu quisesse ampliar, eu faria um governo aqui, 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 um governo aqui. Não é? Mas não, eu botei um governo aqui para todo mundo. Eu centralizei. Entendeu? História às vezes é só entender a nomenclatura. Ó, a letra C.
transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Não, isso vai acontecer, gente, no período do ouro, do ciclo do ouro, tá? Isso vai acontecer lá no século XVIII. Não há o que se falar disso agora, nesse início de colonização. Salvador permaneceu capital do Brasil há alguns séculos, tá? D. Diminuir o controle sobre a arrecadação dos impostos. Gente, diminuir controle? Por que eu vou fazer um governo geral se eu não quero controlar? Não faz sentido. E você já viu algum governante dar mole com imposto? Abrir mão de imposto? Você já viu algum governo flexionar imposto? Difícil, né? Só quando tem outros interesses atrelados aí, alguns legítimos, outros não. Mas, de regra, o governo quer cobrar imposto sempre, né? Não quer diminuir, não quer de maneira nenhuma diminuir a arrecadação. Pelo contrário, quer sempre aumentar a arrecadação, tá? Então, letrazinha A, letrinha A e tranquilo, né? Letrazinha não, letrinha. Vamos lá, número 13, questãozinha número 13, vamos lá. Cada ano vem nas frotas quantidade de portugueses e estrangeiros para passarem as minas das cidades, vilas, recôncavo, sertão do Brasil, vão branco, pardos, mulatos e pretos e muitos índios de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas, homem, mulher, moço, velho, pobre, rico, nobre, plebeu, seculares, clérigos, religiosos e diversos institutos, muitos dos quais não tem no Brasil convento nem casa, tá? Isso é um trecho tirado do livro Das Pessoas que Andam nas Minas e Tiram Ouro dos Ribeiros, tá? É um livro de André João Antonil. Vamos lá, vamos para a pergunta. A descoberta do ouro em Minas Gerais no final do século, foi o final do século XVII, não é? E aí, a partir do século XVIII, a gente tem uma explosão aí do ouro como grande produto brasileiro. Despertou a cobiça de uma massa significativa de indivíduos, nos mais variados tipos. Como consequência da descoberta do ouro em Minas Gerais, podemos destacar, vamos lá, gente, olha só, vamos supor que você nunca estudou história na sua vida, você nunca estudou, nunca foi muito de estudar, história nunca foi sua praia, tá? Mas só olhando essa questão, olha o texto, tá falando de um fluxo de pessoas para lá e para cá, pessoas brancas, pardas, mulatas, quantidade de portugueses, de estrangeiros, estão vendo, né? Aí vem falar o seguinte, que a descoberta do ouro despertou a cobiça de uma massa é a multidão, tá? Significativa de indivíduos. Agora, gente, vamos responder a questão e ver se, mesmo sem conhecer o assunto, ver se você não acertaria. Letra A, o fim dos impostos cobrados por Portugal. B, a diminuição da população que vivia na colônia. C, o fim do tráfico de escravos para o Brasil. Ou D, o aumento da população que passa a viver na colônia. E aí, gente, o que vocês acham? O Brasil é a colônia, tá? Desse período. Então eu pergunto para vocês, mesmo sem estudar o assunto, só olhando o enunciado, fica muito claro que a gente está falando do quê? Letra D, não é isso? Aumento da população que passa a viver na colônia, tá? Vai aumentar muito, vai acelerar o processo de urbanização, vai criar um grande desenvolvimento, principalmente na parte aqui sudeste, Rio de Janeiro, vai se tornar ali um caminho, uma rota do ouro. Por isso, a capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro. Então, se na tua prova aparecer uma questão perguntando o motivo da capital ter mudado de Salvador para o Rio de Janeiro, é porque, como o ouro passava pelo Rio, era embarcado no Porto do Rio, o governo foi estabelecido ali para aumentar a fiscalização, né, para facilitar a fiscalização dessa saída do ouro do Brasil, tá? Então, olha só os outros. Fim dos impostos. Gente, pelo amor de Deus, ninguém abre mão de imposto não, só se for por um bem maior, tá?
Diminuição da população. Gente, o texto está falando de fluxo de gente. Não, pelo contrário, aumentou. O Brasil passou a ser um lugar interessante para muita gente que não queria nem botar o pé aqui. Eu não quero o Brasil, não. Isso aí é terra de bárbaros e não sei o quê. Aí descobriu o ouro no Brasil. O que veio de gente de Portugal e de outros lugares para tentar a sorte no Brasil, para tentar encontrar a sua mina de ouro, foi uma corrida, gente. Tá? C. Fim do tráfico de escravos para o Brasil. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não vai ter ligação aqui, não. Tá? O fim do tráfico de escravos é já lá século XIX, a gente vai falar disso mais para frente, quando for pertinente, tá bom? Então, letra D. Tranquilo, gente? Isso aqui é questão que até quem não sabe história acerta. Então, você que estuda não pode errar, tá bom? Próxima, vamos lá. Questão 14, vem um trechinho da Constituição. É a Constituição de 1824. Vamos ver o que diz. Tem voto nestas eleições primárias os cidadãos brasileiros que estão em gozo dos seus direitos políticos. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis. Aí vem especificando, tá? Aí lá embaixo, ó. Todos que podem ser eleitos são hábeis para serem nomeados deputados, excetuam-se, ou seja, se retira quem? Os que não tiverem 400 mil réis de renda líquida, papapá, tá? Então, olha só. Olha o que vai vir perguntando. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que a Constituição, tá, de 1824 estabelecia, letra A, voto feminino. Falou alguma coisa sobre mulher votar aqui? Não, né? Não. A mulher ela só vai votar a partir de Getúlio Vargas, tá? É o Getúlio Vargas, se eu não me engano, em 1943, que vai incluir o voto feminino, tá? Então, não tem que falar de voto feminino aqui ainda. Eu tô falando de 1824, gente. Eu tô falando de Dom Pedro I. Eu tô falando de Brasil recém-independente, tá? Voto censitário, tá? O que é o voto censitário? O voto censitário, ele é determinado por isso aqui. Quem tem mais pode participar, quem tem menos não pode. O voto censitário ele estabelece quem tem direito a partir da renda. Tá? Então, um cidadão que tem uma renda, tem que ter uma renda mínima para ter o direito de participar das decisões, de votar. Então, é exatamente isso aqui, voto censitário. Olha só, quem não tiver 400 mil réis de renda, não pode ser eleitores, não podem, tá vendo? Não podem ser nomeados deputados, não podem participar da vida política aqui, ó. Não podem votar nas assembleias, quem não tiver renda líquida anual de 100 mil réis. Ou seja, estabelecia critérios financeiros, din-din, ó, money, tá? Vou botar aqui din-din, tá? Quem tem din-din, vota. Quem não tem din-din, não vota. Simples assim. Voto censitário, tá? Aí aqui, gente, olha, viagem, ó, república parlamentarista não, república presidencialista, pô, não tá falando nada de república, o Brasil nessa época ainda era império, nada a ver, né, nada a ver. Tranquilo, gente? Tranquilo? Essa foi a nossa questão 14, vamos para a nossa questão 15, a gente vai encerrar aqui na nossa questão 15, vamos lá. Gente, se ficar alguma dúvida aí, por favor, coloca aqui nos comentários, eu vou procurar ajudar aí dentro do possível, tá? Questãozinha 15 aí, vem um textozinho, né, para você ler. Lê com atenção quando vir, gente, derrubando tudo aqui. Porque às vezes o texto já tem a resposta da questão, tá? Olha só. Estava o terreno coalhado de moribundos e feridos inimigos. Vários dos nossos soldados, ébrios da pólvora e do fogo, queriam acabá-los. Horrorizados, debalde esforçavam-se nossos oficiais em lhe arrancar as vítimas às mãos, exprobrando-lhes a indignidade de semelhante chacina.
Isso foi um texto, tá? De Alfredo Taunay, falando sobre esse período aí, a Guerra do Paraguai, tá? O texto está falando da Guerra do Paraguai. Vamos lá. Perguntinha. No período de 1864 a 1870, o Brasil se envolveu num conflito que marcou a história latino-americana e a Guerra do Paraguai. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, pode-se afirmar que, letra A, para o Paraguai o resultado foi desastroso, perdeu parte de seu território, sua economia foi destruída, sua população adulta masculina foi aniquilada, dentre outras mazelas que se abateram sobre o país. Soldados negros constituíram um contingente inexpressivo nas tropas brasileiras contra Solano Lopes. Os governos inglês, alemão e brasileiro formaram contra o Paraguai a Tríplice Aliança e, letra D, a participação do Brasil no conflito atendeu somente uma imposição do governo inglês. Então vamos lá, vamos comentar aqui rapidinho a Guerra do Paraguai. Ela vai acontecer durante o período do Império, tá? Na verdade é do Segundo Império, né? A gente está falando do Dom Pedro II, tá? A guerra vai juntar, gente, olha só, para quem acha que o Brasil e a Argentina nunca tiveram do mesmo lado, tá? A guerra juntou, tá? Vamos lá. De um lado, nós temos o Brasil, basicamente isso, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Paraguai não, o Uruguai. Tudo que é Guai, né, a gente vai confundindo. O Uruguai. Olha só, as três principais seleções aí da América do Sul, né, mais tradicionais, né? Então a gente junta Brasil, Argentina e Uruguai contra quem? Contra o Paraguai. Pobrecito, né? Ficou sozinho nesse conflito. Então 3 contra 1, já começa a covardia daí, né? Começa a covardia daí, junta 3 exércitos contra um só, tá? Então, é Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai, tá? Então isso já vai aqui, vamos voltar aqui na questão, ó, tirar a letra C, que diz que os governos inglês, não, e alemão e brasileiro, não. O governo, na verdade, era argentino, né, e uruguai. Eles que vão se juntar ao Brasil, formando essa aliança, tá bom? Então essa questão aqui, eu já tiro essa questão de parada, tá? Vamos lá. Nesse conflito, gente, no Brasil, nós tivemos muitos negros. Houve uma participação imensa. O exército brasileiro era composto de muitos negros. Por quê? Porque como não tinham muitos homens, né, que queriam se voluntariar, houve uma grande campanha do Império para buscar voluntários para a guerra. E mesmo assim não era suficiente as adesões. Então o governo brasileiro ofereceu alforria para os escravos que decidissem lutar na guerra. Então o cara era escravo, aí ele pensava, se eu lutar na guerra, sobreviver, eu volto aforreado, eu volto livre. Então foi a grande chance aí de liberdade para muitos negros, tá? Então, dizer que soldados negros constituem um contingente inexpressivo, não, tá? Foi expressivo, tá? Expressivo. Inclusive os paraguaios faziam campanha que os macacos brasileiros, assim mesmo, tá? É como eles tratavam na época a questão, eles eram extremamente, né, imbuídos de preconceitos, o racismo era algo muito natural naquele momento, tá? Então eles falavam que os macacos negros, brasileiros querem nos colonizar, querem nos escravizar, enfim. Houve a repercussão do negro nessa guerra, a presença do negro nessa guerra repercutiu, tá? Então essa opção aqui tá errada, tá? Tá errada. Eu não vou falar que foi inexpressivo, foi expressivo. E por último, gente, olha, aqui vai dizer o seguinte: a participação do Brasil no conflito atendeu somente uma imposição do governo inglês, não, tá? Olha só,
durante muito tempo se ensinou que o governo inglês foi o grande pivô da guerra, que ele que causou a guerra, que ele colocou o Brasil contra o Paraguai e que, de certa maneira, ele forçou o Brasil a participar dessa guerra. Porque o Paraguai, ele era uma república que estava crescendo e tinha muita autonomia econômica. O Paraguai não comerciava com os ingleses como os demais países. E os ingleses começaram a se sentir incomodados e ameaçados pelo crescimento do Paraguai. Tá? Incomodados de que outros países seguissem o mesmo exemplo, que começassem a comerciar com o Paraguai ao invés de comerciar com eles. Então, havia um interesse inglês de destruir o Paraguai. Tá? Isso é fato. Agora, hoje a gente já entende que não foi uma imposição, que os ingleses não foram os grandes causadores dessa guerra. Tá? Colocaram uma pilhazinha, né? Colocaram uma pilhazinha, mas eles não podem ser responsabilizados pela participação do Brasil. O Brasil participou por vontade própria, tá? Dessa guerra. Então isso aqui tá errado dizer, tá? Agora, se vir uma prova dizendo assim, os ingleses influenciaram a participação do Brasil, dependendo das outras opções, isso pode ser certo, tá? Agora, dizer que eles impuseram, que o Brasil só participou por causa disso, não, tá? Letra A é a nossa opção, gente. Diz o seguinte: o Paraguai, o resultado foi desastroso, perdeu seu território, sua economia foi destruída. Gente, o Paraguai, ele foi destroçado nessa guerra, tá? A população masculina do Paraguai, tipo, acabou, não tem mais homem no Paraguai. Como é que vai fazer as paraguaias agora, né? Como é que vai dar continuidade a esse país que não tem mais homem? Os homens morreram na guerra. Para você ter ideia, uma das últimas, se eu não me engano, a última batalha entre a Tríplice Aliança, né, e os paraguaios, foram 20 mil soldados, homens da Tríplice Aliança, contra 3.500 soldados paraguaios. E olha só, esses 3.500 soldados paraguaios eram todos menores de idade, muitos eram crianças ainda. E foram massacrados nessa batalha de Campo Grande. Inclusive o trecho que a gente começa lendo aqui está falando justamente disso. Foi um massacre, uma carnificina. Foi praticamente 20 mil homens contra 3 mil crianças, tá? Porque o Paraguai não tinha mais soldado adulto para mandar para a guerra, mandou criança. A coisa foi assim, muito forte, tá? O Paraguai foi totalmente destruído nessa guerra. É a opção A. Tá? Guerra do Paraguai aí, pensa nisso, tá? Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai, participação dos negros, né? E a destruição aí da República do Paraguai durante essa guerra, tá bom? Pessoal, paramos por aqui, né? Tá aí para vocês de novo, deixa eu mostrar aqui os nossos contatos, tá? Qualquer dúvida aí, deixa no seu comentário. Fala para mim aí se você quer que eu comente alguma questão, compartilha comigo essa questão e eu vou fazer outras aulas aqui para a gente comentar questões de história, não só da PM do Rio de Janeiro, tá? Podemos comentar questões aí de outras corporações de PM ou concursos militares em que tem sido cobrada a disciplina de história, tá bom? Pessoal, ó, um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda.